Bom dia! Fala, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila do terceiro bimestre, módulo 27, sobre medidas. Agora nós vamos para a página 481. Questão número 3. Nós não temos como reproduzir no geoplano as figuras abaixo. Se fosse em sala de aula, vocês teriam como manusear o geoplano, que é um instrumento de madeira com preguinhos, onde vocês conseguiriam construir essas figuras geométricas, ok? Então, vocês podem tirar essa parte, certo? Nós não vamos reproduzir nada no geoplano porque não é possível. Nós vamos observar o que está acontecendo aqui na malha quadriculada. Determine a área de cada uma das figuras e registre o resultado corretamente, certo? Então, vamos analisar. Nós temos, então, meio, quadradinho com meio. Meio com meio, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meio com mais meio, 8. Então, aqui são 8 quadradinhos, 8 unidades de área. O mesmo na letra B. Vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 quadradinhos inteiros. Meio com mais meio, 7. Meio com mais meio, 8. Ao todo, são 8 unidades de área. Lembrando que meio com meio forma um quadradinho. Meio com meio, mais um quadradinho. Já são 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades de área. Agora aqui, quantas são? Eu tenho 1, 2, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso pensar que essa parte completa essa parte. Então, tirando essa parte daqui, muita atenção, ó. Tirando esse pedacinho pequenino daqui, ele preenche esse quadradinho. Tirando esse pedaço maior, ele preenche essa parte de cima. Então, tirando essa parte aqui, acrescentando ela aqui em cima, nós vamos fechar a figura dessa maneira, ó. Observem bem. Então, nós vamos tirar essa parte e acrescentar aqui, certo? Então, aqui ela fica completa. O mesmo vai acontecer desse lado aqui. Nós vamos tirar essa parte e acrescentar aqui, certo? Então, observem bem como fica a nossa figura. Vou utilizar assim, fica melhor. Pronto. Bem melhor. Então, o que nós devemos pensar? Essa parte sai daqui, preenche aqui. Essa parte sai daqui, preenche ali. Então, ao todo, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos completos. Para a figura D, nós vamos ter o mesmo raciocínio. Acompanhem aqui comigo. Só aumentar um pouquinho, prontinho. O que acontece? Eu tiro essa parte. Pronto. Eu tiro essa parte, encaixo ali, tiro essa parte e encaixo aqui. Nós vamos ter quantos quadradinhos completos ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ok? Então, aqui nós temos 9 unidades de área, aqui 6 unidades de área. Vocês podem fazer o desenho para ficar mais simples a compreensão. Combinado? Número 4. Desenhe no geoplano quadriculado uma figura que tenha área de 28 unidades de área e perímetro de 32 unidades de comprimento. Então, a número 4 é cancelada. Nós não vamos fazer. Questão número 5. Observe o retângulo ABCD. Nós temos aqui A, B, C, D. Vamos contar quantos quadradinhos formam o retângulo ABCD? Quantos quadradinhos, como a figura A, formam o retângulo ABCD? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Qual é a área do retângulo quando se usa a unidade de medida A? São 48 unidades de área. Então, são 48 quadradinhos igual à figura A. Qual é a área do retângulo quando se usa a unidade de medida B? Para facilitar, o que nós podemos fazer? A figura toda tem quantos quadradinhos? 48. A figura B tem quantos? 1, 2, 3, 4. Para descobrir quantas vezes a figura B, que tem 4 quadradinhos, cabe no retângulo ABCD, que tem 48 quadradinhos, basta dividir os 48 quadradinhos por 4. Vocês podem colocar aqui. Como nós fizemos? Nós fizemos 48, que é o total de quadradinhos, dividido por 4, que são os quadradinhos da figura B, que é igual 48 dividido por 4, 12. Bem simples. Agora, letra C. Qual é a área do retângulo ABCD quando se usa a unidade de medida C? A unidade de medida C é formada por quantos quadradinhos? Por 2. Então, o que nós temos que fazer aqui? O mesmo cálculo. Nós temos que pegar os 48 quadradinhos que nós temos ao todo e dividir por quantos? Por 2 quadradinhos que formam a unidade de medida C. 48 dividido por 2, 24. Assim, nós encontramos o 24. Dividimos os 48 quadradinhos que formam o retângulo ABCD por 2 quadradinhos que formam a unidade de medida C. Então, qual é a área do retângulo quando se usa a unidade de medida C? 24 unidades de área. Vamos fazer o mesmo agora para a letra D. Qual é a área do retângulo quando se usa a unidade de medida D? A unidade de medida D é formada por 1, por 2, por 3 quadradinhos. Nós vamos dividir os 48 quadradinhos que formam um retângulo ABCD por 3. Então, anotem aí. Nós temos 48 quadradinhos dividido por 3, que dá um total de 16. Essa é a resposta da letra D. Então, nós temos 16 unidades de área como a unidade de medida D para formar o retângulo ABCD. Considere todos os resultados anteriores relativos à área do mesmo retângulo. Considerando a unidade de medida A, são 48 unidades
de área como a unidade de medida A. Considerando a unidade de medida B, nós temos 12 unidades de área. Considerando a unidade de medida C, nós temos 24 unidades de área. Considerando a unidade de medida D, nós temos 16 unidades de área. Vocês perceberam? Elas são iguais? Não, as áreas não são iguais. Por que essas áreas não são iguais? Por que isso acontece? Porque a unidade de medida A não é igual à unidade de medida B, que não é igual à unidade de medida C, que não é igual à unidade de medida D. Quando as unidades de medida são diferentes, nós vamos encontrar áreas diferentes. Então, aqui está a resposta. Não, pois a área depende da unidade de medida que está sendo considerada. Como nós temos unidades de medida diferentes, a área será diferente. Se a unidade de medida dobra de superfície, o número que expressa a área do retângulo que está sendo medido reduz-se à metade. Observem, quando nós estamos utilizando um quadradinho, a área é 48. Quando nós estamos utilizando 2 quadradinhos, a área cai para a metade, que é 24. Então, a área depende da unidade de medida que está sendo considerada. Letra F. De que depende o resultado da medição da superfície de um polígono? O resultado da medição de uma superfície depende da unidade de medida que foi adotada. Nós encontramos áreas diferentes porque foram utilizadas unidades de medidas diferentes. Então, o resultado da medição de uma superfície depende da unidade de medida que foi considerada, que foi adotada. Anotem a resposta aí na apostila de vocês. Em sua opinião, qual das unidades utilizadas nos itens anteriores facilita a medição? Na minha opinião, a unidade de medida A facilita, pois nós sabemos que são 48 quadradinhos, 48 unidades de área. Então, eu coloquei aqui a minha opinião, o quadrado de área unitária, que é a figura A. Concluímos a página 481. Vamos para a próxima. A unidade de medida de superfície, seus múltiplos e seus submúltiplos. Então, nós vamos encontrar agora a unidade de medida da superfície, a unidade de medida de área. Você já explorou o fato de que os resultados de uma medição dependem sempre da unidade de medida utilizada. Acabamos de ver no exercício anterior. Isso significa que uma mesma medida, quando expressa com unidades diferentes, apresenta resultados distintos. Acabamos de verificar aqui o mesmo retângulo sendo medido, sendo verificada sua superfície com 4 unidades de medidas diferentes, nós encontramos 4 unidades de áreas diferentes. Então, nós acabamos de verificar isso. A unidade padrão de área é o metro quadrado. Então, não se esqueçam de grifar. A unidade padrão de área é o metro quadrado. É uma questão que pode ser cobrada na nossa próxima atividade avaliativa. Então, a unidade padrão para a medida de área é o metro quadrado. O metro quadrado é a área de um quadrado cujo lado tem 1 metro de comprimento. Você já estudou essa relação no 5º ano e no módulo 24 deste caderno. Como o lado do quadrado pode ser medido em quilômetro, metro, centímetro ou milímetro, as unidades de área e suas respectivas
representações geométricas são o quilômetro quadrado. O que é o quilômetro quadrado? O quilômetro quadrado é um quadrado de 1 quilômetro de lado, é um quadrado bem grande. Um hectômetro quadrado é um quadrado de 1 hectômetro de lado. Lembrando que 1 quilômetro tem 1000 metros. Um hectômetro tem 100 metros. Um decâmetro quadrado é um quadrado que tem 1 decâmetro de lado. Lembrando, 1 decâmetro são 10 metros. O metro quadrado é o quadrado de 1 metro de lado. Decímetro quadrado é o quadrado de 1 decímetro de lado. Lembrando que 1 decímetro é a 10ª parte do metro. O centímetro quadrado é um quadrado de 1 centímetro de lado. O que é 1 centímetro? É a 100ª parte do metro. E o milímetro quadrado é um quadrado de 1 milímetro de lado. O que é o milímetro? A 1000ª parte do metro. Então, nós temos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. As unidades de medida, que são submúltiplas do metro, que são menores que o metro quadrado, então as unidades de medida menores que o metro quadrado, que são suas submúltiplas, são decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E as unidades de medida de área, de superfície, que são maiores, que são múltiplas do metro quadrado, são decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. É o que vamos ver agora no texto. O metro quadrado também tem suas unidades múltiplas, que são decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado, e submúltiplas, que são decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Considere o metro quadrado que seu professor levou para a sala de aula. Infelizmente, não temos como fazer isso. Vamos estabelecer relações entre algumas unidades de área. Você já estudou que em 1 decímetro há 10 centímetros. Isso é, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. O quadrado a seguir tem 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros de lado. Portanto, ele tem 1 decímetro quadrado de área. Observe que esse quadrado de 1 decímetro quadrado foi quadriculado, obtendo-se quadrados menores de 1 centímetro quadrado de área. Um desses quadrados foi novamente quadriculado, obtendo-se quadrados ainda menores de 1 milímetro quadrado de área. Então, nós temos o quadrado, vou colocar aqui do lado, nós temos o quadrado maior, que é 1 decímetro quadrado de área. Nós temos o quadrado menor, vou falar médio, porque nós temos um bem menorzinho aqui. Esse quadrado, num tom de azul acinzentado, ele tem 1 centímetro quadrado. Isso é 1 centímetro quadrado, para vocês terem ideia do tamanho. Esse quadrado grande, 1 decímetro quadrado. Esse quadrado bem pequeno, num tom de rosa clarinho, é o milímetro quadrado, ok? Então, aqui, esse quadrado pequeno é 1 milímetro quadrado. Esse quadrado em tom de azul, 1 centímetro quadrado. O quadrado maior é o decímetro quadrado. Agora, nós vamos para a próxima página. Página 483. Em 1 decímetro a 10 centímetros. Quantos centímetros quadrados há em 1 decímetro quadrado? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes quantos?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 10, ao todo aqui, nós temos 100 quadradinhos correspondentes a 1 centímetro quadrado. Então, 1 decímetro quadrado equivale a 100 centímetros quadrados. Então, em 1 decímetro quadrado, há 100 centímetros quadrados. Em 1 metro, há 10 decímetros. Quantos decímetros quadrados há em 1 metro quadrado? Ou seja, quantos quadrados iguais ao quadrado anterior cabem no metro quadrado? Sempre. Em 1 metro quadrado, você terá 10 decímetros, 10 decímetros vezes 10 decímetros. 10 decímetros vezes 10 decímetros, 100 decímetros quadrados. Então, em 1 metro quadrado, há 100 decímetros quadrados. Agora, quantos centímetros quadrados há em 1 metro quadrado? Nós temos sempre no metro quadrado, você vai ter 100 centímetros no comprimento, vezes 100 centímetros na largura. 100 vezes 100, 10.000 centímetros quadrados. Sempre. Em 1 metro quadrado, há 100 vezes 100. 100 vezes 100, 10.000 centímetros quadrados. Complete. 1 metro quadrado é igual a quantos decímetros quadrados? 1 metro quadrado é igual a 100 decímetros quadrados. Coloquei aqui o decímetro, não tinha necessidade. Prontinho. Número 5. Quantos metros cabem em 1 quilômetro? Nós já vimos que em 1 quilômetro há 1.000 metros. Quantos metros quadrados cabem em 1 quilômetro quadrado? Imaginem 1 quilômetro quadrado. Ele tem 1.000 metros por 1.000 metros. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. Então, em 1 quilômetro quadrado, há 1 milhão de metros quadrados. Então, 1.000 metros vezes 1.000 metros. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão de metros quadrados. Então, 1 quilômetro tem 1.000 metros no comprimento. 1 quilômetro, 1.000 metros na largura. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão de metros quadrados. O quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados, pois nós temos 1.000 metros no comprimento, 1.000 metros na largura, 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. Quantos milímetros quadrados há em 1 centímetro quadrado? Voltando aqui. Aqui nós temos 10 milímetros por 10 milímetros. 10 milímetros no comprimento, vezes 10 milímetros na largura. 10 vezes 10, aqui são 100 milímetros quadrados, que equivalem a 1 centímetro quadrado. Então, em 1 centímetro quadrado, há 100 milímetros quadrados. Completando, 1 metro quadrado é igual a 100 decímetros quadrados, que é igual a 10.000 centímetros quadrados, que é igual a 1 milhão de milímetros quadrados. Não se esqueçam, tudo que nós precisamos na questão 8 está aqui na página 483. 1 metro quadrado tem 100 decímetros quadrados. Nós já vimos que em 1 decímetro quadrado, o decímetro quadrado ele é formado por 10.000 centímetros quadrados. O centímetro quadrado ele terá 1 milhão de milímetros quadrados, certo? Conversão de unidades de área. Agora que você já estabeleceu as relações entre algumas unidades de área, observe o quadro a seguir, que traz todas as informações. Eu vou explicar o quadro e aqui a questão 8 vai ficar um pouquinho ainda mais simples. Nós temos
como unidade padrão para a conversão de unidades de área, o metro quadrado, o símbolo é o m com o expoente 2, 1 metro quadrado. Os submúltiplos do metro quadrado são decímetro quadrado, o símbolo é o dm com expoente 2, o centímetro quadrado, que o símbolo é cm com expoente 2, o milímetro quadrado, cujo símbolo é mm com expoente 2. Nós temos os múltiplos do metro quadrado, que são o decâmetro quadrado, cujo símbolo é o DAM com expoente 2, hectômetro quadrado, onde nós temos como símbolo HM com expoente 2, quilômetro quadrado, e o símbolo é o KM com expoente 2. Para transformar o metro quadrado, em decímetro quadrado, para transformar do metro quadrado para o decímetro quadrado é uma multiplicação por 100. Então, 1 metro quadrado vezes 100, nós ficamos com 100 decímetros quadrados. Para transformar o decímetro quadrado em centímetro quadrado é multiplicação por 100. Então, na conversão de unidades de área, de uma unidade para outra, é uma multiplicação por 100. Cada unidade de área é 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Então, aqui, para transformar 100 decímetros quadrados em centímetros quadrados, é só multiplicar 100 por 100. 100 vezes 100, 10.000. Para transformar 10.000 centímetros quadrados em milímetros quadrados, basta multiplicar por 100. 10.000 vezes 100, 1 milhão. Ok? Agora eu acho que ficou bem mais fácil. Então, vamos grifar aqui porque é importante. Cada unidade de área é 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Ou seja, para converter ou transformar uma unidade em outra imediatamente inferior, multiplicamos por 100, como eu acabei de explicar aqui na questão 8. Então, do quilômetro quadrado para o hectômetro quadrado, multiplicação por 100. Aqui está. Do hectômetro quadrado para o decâmetro quadrado, multiplicação por 100. Do decâmetro quadrado para o metro quadrado, multiplicação por 100. Do metro quadrado para o decímetro quadrado, multiplicação por 100. Do decímetro quadrado para o centímetro quadrado, multiplicação por 100. Do centímetro quadrado para o milímetro quadrado, multiplicação por 100. Grifem para não se esquecer. Quando nós estamos trabalhando com unidades de área, nós temos multiplicações por 100. Quando você está transformando de uma unidade maior para uma unidade imediatamente menor. Exemplo: converter 4,47 metros quadrados em milímetros quadrados. Então, nós temos do metro quadrado para o decímetro quadrado vezes 100, para o centímetro quadrado vezes 100, para o milímetro quadrado vezes 100. Para converter 4,47 metros quadrados em milímetros quadrados, podemos multiplicar o número dado em metros quadrados por quem, gente? Por 1 milhão, pois nós estamos multiplicando 100 vezes 100 vezes 100. Quantos zeros nós temos? 2, 4, 6. Por isso que fica 1 milhão. 100 vezes 100 vezes 100 tem ao todo 6 zeros. É o mesmo que multiplicar por 1 milhão. Pois em 1 metro quadrado há 1 milhão de milímetros quadrados. Então, nós ficamos com 4,47 vezes 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros. Nós temos que ter 6 ordens decimais. Uma ocupada pelo 4, uma ocupada pelo 7. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completei com zeros. Então, nós temos
4.470.000 milímetros quadrados. Caso vocês se confundam com a quantidade de zeros, é só montar a conta em pé, não tem problema algum. Agora, página 484. Cada unidade de área é 100 vezes menor que a imediatamente superior. Ou seja, para converter ou transformar uma unidade em outra imediatamente superior, dividimos por 100. Então, de uma unidade menor para uma unidade maior, divisão por 100. Do milímetro quadrado para o centímetro quadrado, divisão por 100. Do centímetro quadrado para o decímetro quadrado, divisão por 100. Do decímetro quadrado para o metro quadrado, divisão por 100. Do metro quadrado para o decâmetro quadrado, divisão por 100. Do decâmetro quadrado para o hectômetro quadrado, divisão por 100. Do hectômetro quadrado para o quilômetro quadrado, divisão por 100. Ok? Exemplo, converter 320 metros quadrados em quilômetros quadrados. Vou dividir por 100 para transformar em decâmetro quadrado. Vou dividir por 100 para transformar em hectômetro quadrado. Vou dividir por 100 e chego no quilômetro quadrado. Então, eu tenho uma divisão por 100, divisão por 100 e divisão por 100. 3 divisões por 100. Do metro quadrado para o quilômetro quadrado. Para converter 320 metros quadrados em quilômetros quadrados, devemos dividir o número por quem? Por 1 milhão. Porque nós temos 100, divisão por 100, divisão por 100, divisão por 100. O 100 vezes 100 vezes 100 dá 1 milhão, como eu já falei para vocês. Então, dividir por 100, dividir por 100 e dividir por 100 é o mesmo que dividir por 1 milhão. Pois o metro quadrado é a milionésima parte do quilômetro quadrado. Assim, nós temos 320 dividido por 1 milhão. Ao dividir 320 por 1 milhão, quantas ordens decimais nós teremos aqui? São 6 zeros, teremos 6 ordens decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completei com 0, vírgula mais um zero. Então, fica 0,0000320 quilômetros quadrados. Ou seja, 320 metros quadrados igual 0,000320 quilômetros quadrados. Saiba mais outras unidades de área. Além do metro quadrado, há outras unidades de medida usada para medir grandes extensões de terra. 2 delas são derivadas do metro quadrado. Nós temos um are, que são 100 metros quadrados. O símbolo é o A, certo? Um are, 100 metros quadrados. Eu tenho um are de terra, eu tenho 100 metros quadrados de terra. O hectare. O que é um hectare? Um hectare são 10.000 metros quadrados. O símbolo do hectare é HA. Eu tenho 1 hectare de terra. Eu tenho 10.000 metros quadrados de terra. Existe ainda o alqueire, que mantém correspondência com 1 metro quadrado. Trata-se de uma medida com variações de tamanho, dependendo da região. Os mais usados são um alqueire mineiro ou goiano. O alqueire mineiro ou goiano tem 48.400 metros quadrados. Um alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados. Já um alqueire do norte ou alqueire fluminense, ele tem 27.225 metros quadrados. Então, o alqueire, ele é interessante porque ele tem variações de tamanho dependendo da região.
O mineiro ou goiano, o alqueire mineiro ou goiano, 48.400 metros quadrados. O alqueire paulista, 24.200 metros quadrados. O alqueire do norte ou fluminense, 27.225 metros quadrados. O alqueire foi uma das medidas agrárias mais utilizadas pelos donos de terras no Brasil, mas atualmente é considerada uma medição imprópria. A inconsistência de diferentes medidas contribui para que os proprietários de terra abandonem essa unidade de medição e utilizem a unidade padrão, o hectare. Então, por que o hectare é mais utilizado atualmente? Porque nós temos variações de tamanho do alqueire de uma região para outra. E como essas variações de medição causam transtorno, causam confusão, então os proprietários rurais estão utilizando como unidade padrão para medir grandes áreas o hectare. E assim nós concluímos a página 484. Pessoal, vocês já sabem, caso apareça alguma dúvida, me chama no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!